partido pelo qual foi candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro ao governo da Bahia. João Roma foi ministro da Cidadania do governo Bolsonaro e ex-deputado federal pelo próprio PL. Ex-deputado, ex-ministro, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de sempre, né, de nos atender e começar já perguntando como é que está a vida do senhor pós-eleição, né? A gente sabe que eleição é algo muito intenso. A gente teve eleição, né, para o governo do estado, o senhor como candidato, tivemos eleição a nível nacional, e aí depois a mudança de ano, né, com as posses. Como é que está a vida do senhor agora? No que o senhor tem trabalhado? Como é que está a vida do João Roma pós eleição e pós mandato também, né? Um bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Fernando Moreira, bom dia, Adelson Barbosa, bom dia a todos os ouvintes, bom dia, Feira. Uma alegria para mim muito grande estar de volta nessa bancada, falando sobre o futuro da Bahia e o futuro do Brasil. De fato, 2022 foi um ano muito intenso, especialmente na minha vida política, né, na Bahia, onde levantamos propostas importantes para o desenvolvimento do nosso estado. Gosto sempre de lembrar que a Bahia é um estado grandioso, que tem um povo com muitas potencialidades, mas infelizmente tem sido vítima, né, de políticas atrasadas que não têm permitido que nós possamos de fato encontrar vetores de desenvolvimento pleno para que a Bahia possa crescer e tomar de fato seu protagonismo. Atualmente, eu tenho me dedicado muito à estruturação do PL na Bahia. Mesmo com o resultado das eleições, que não deu a vitória ao presidente Bolsonaro, o partido é hoje o maior partido do Brasil. O PL elegeu a maior quantidade de deputados federais. São 99 deputados federais, o que deixa hoje um partido dispondo de uma estrutura que, por exemplo, nas próximas eleições, quase 20% de todo o tempo de rádio e TV estará vinculado diretamente ao PL. O PL carrega, portanto, suas bandeiras. Tivemos reunidos toda a estrutura do partido em Brasília, um partido que está cada vez mais se consolidando, defendendo bandeiras, né, onde a população, cabe lembrar que uma grande parcela da população depositou, sim, esperança, expectativa dentro desses representantes que estão lá em Brasília para que sejam seus porta-vozes. Estou muito animado, Fernando, com essas missões partidárias. Eu, desde muito novo, me dedico à atividade partidária, à política. Eu vejo a política como virtude, eu vejo a política como o principal instrumento, como uma ferramenta para a gente alcançar o desenvolvimento do nosso Brasil. Eu sempre digo que a política é um avanço civilizatório da sociedade. Infelizmente, muitas pessoas tentam buscar os artifícios, as locupletações, né, as curvas dessa atividade, e o que deixa muitas vezes parcela da nossa população decepcionada com o dia a dia da política. Nós precisamos a cada momento estimular as pessoas para enxergar essa virtude, para enxergar as possibilidades que, com a participação cidadã, nós possamos sim melhorar a vida do nosso Brasil. Bom, a gente, claro, a gente está no dia 9 de março, né? A gente não tem nem o primeiro trimestre completo do ano, mas a gente já teve alguns atos, né, de governo, tanto a nível nacional como a nível estadual. Eu queria pedir uma breve análise do senhor a respeito desses pouco mais de 2 meses de mandatos, de que forma que o senhor está vendo isso. A gente teve uma transição de um grupo político para outro totalmente oposto, né, em relação a ideias e tudo mais a nível federal, como por exemplo, agora a gente tem também mudanças no Bolsa Família sendo renominado, né? O Auxílio Brasil passa a voltar a chamar Bolsa Família. Como é que o senhor vê esse programa? E a nível estadual, que também o governador Jerônimo, como é que o senhor tem visto disso? E eu não posso deixar também de questionar sobre a indicação da ex-primeira-dama Aline Peixoto
para o Tribunal de Contas dos Municípios. Como é que você ouviu esse começo de ano, tanto a nível estadual como a nível federal, esses novos mandatos? Pois é. Vamos lá. Chegamos, portanto, a 2023 e, apesar de eu ser um grande otimista perante o Brasil, pelas nossas vocações, pela nossa potencialidade, pela força do nosso povo, infelizmente, nós começamos o ano com notícias não positivas, especialmente pelos exemplos vindos do atual governo federal. Em 2 meses apenas, você viu uma sucessão de medidas que são muito prejudiciais. São medidas atrasadas, são medidas que ficam olhando para trás. Muitos pensavam, né, e isso foi propagado durante a eleição, em encontrar um Lula paz e amor. E o que se vê é um Lula muito rancoroso, é um PT que está a cada tempo querendo um Brasil mais acirrado, uma disputa do nós contra eles, o que é muito ruim para o nosso Brasil. Você observa o que nesse início, Fernando? A volta da cobrança de impostos, né, destruindo todo um esforço para que nós pudéssemos ter um combustível mais barato. A gasolina na Bahia chegou a menos de R$ 5 e agora já mais uma vez começa a escalar novamente, fazendo o quê? Processo inflacionário, dificuldade de desenvolvimento, arroxo, especialmente entre os mais necessitados. Então, tudo isso são notícias que nos desagradam. A gente vê um governo que não está olhando para frente. Ao invés disso, está começando a amarrar todo o setor produtivo, com insegurança jurídica, com a volta de invasão de terras, e cabe destacar que nós somos favoráveis à reforma agrária, mas não à invasão de terras, porque o problema para a reforma agrária não é mais ter novas desapropriações, pois você tem mais terra de poder no INCRA na Bahia do que as pessoas para serem assentadas. Então, por que o INCRA não faz o seu trabalho como estava sendo feito no governo Bolsonaro para titular esses agricultores para que possam ter o seu pedaço de chão? Então, o que se vê a todo tempo é o quê? Toda hora uma utilização política, um viés ideológico. Isso no governo federal. No governo da Bahia, você infelizmente não vê nenhuma notícia que nos anime. A última notícia relevante, inclusive, foi no final do governo Rui Costa. Uma notícia que foi muito ruim para a Bahia. Durante toda a campanha, Fernando, eu defendi a desoneração, baixar os impostos. E mesmo assim, antes do Jerônimo assumir o governo, o que é que o Rui Costa fez? Aumentou a alíquota do ICMS na Bahia. A Bahia, pasmem, que tem um dos impostos mais altos do Brasil. E qual é a consequência disso? Nós perdemos competitividade. Termina que um produto que vem de Goiás, de Minas Gerais, de Sergipe, de Pernambuco, tem mais vantagem na Bahia do que o que é produzido aqui. Então isso faz com que o nosso estado cada vez empobreça, que diminua a geração de empregos, sofre, portanto, o cidadão baiano mais pobre com esse arroxo, com essa cobrança de impostos avassaladora do governo do PT. Tudo isso, né, nos entristece, mas nós não vamos desistir nem do Bahia, nem da Bahia, e queremos o quê? Deixar muito claro que nós temos que defender essas bandeiras, inclusive através dos nossos deputados, para que a gente possa cada vez mais lutar por uma reforma tributária, por baixar essa quantidade de impostos, que o nome disso é só arroz do cidadão. E sobre a apresentação do nome da ex-primeira-dama Aline Peixoto, eu acho que o Rui Costa já pagou um preço muito alto, inclusive. Ele virou chacota nacional e internacional, porque mostra o quê? O lado do PT de usurpar os espaços do Estado brasileiro. Um PT que a todo tempo só quer o quê? Dar boquinha para os seus aliados, arrumar a vida dos seus compadres, cada vez dentro dessa estrutura. Então, é muito triste a gente observar que até numa estrutura como essa, de um órgão de fiscalização, que precisa de isenção, que neste cargo específico precisava ter o quê? A participação de alguém legitimado pela Assembleia Legislativa, tem mais uma vez uma política atrasada, uma interferência dentro dessa ordem estabelecida para que a estrutura política do PT fique ocupando esses espaços para ficar pendurado no Estado com as suas boquinhas. É triste, mas não vamos desanimar e vamos continuar defendendo o nosso Brasil e a nossa Bahia. Bom, estamos conversando com João Roma, presidente
do PL, né, do Partido Liberal, ex-ministro do governo Bolsonaro e ex-deputado federal também. Bom, o senhor falou aí sobre a representatividade do PL, né, como um partido de um alcance muito grande, sobretudo na Câmara Federal. E, obviamente, é um partido de oposição agora, né, ao governo que é o governo Lula. Claro que a gente tem que sempre que guardar as devidas proporções do fato de a gente estar ainda no começo dos mandatos, no começo do ano, mas de que forma que o senhor avalia, né, a oposição, de que forma que a oposição tem se organizado na própria Câmara Federal, já que o senhor disse que mantém conversas constantes também, e a nível estadual também, né? Salvo engano, são 4 deputados estaduais do PL. Como é que eles estão posicionados na Assembleia Legislativa da Bahia? Fernando, nós temos, portanto, a maior bancada na Câmara dos Deputados. Ontem, em Brasília, eu passei o dia todo ao lado do general Braga Neto, que foi candidato a vice do presidente Bolsonaro, que está fazendo um trabalho também de planejamento e estruturação do partido. O PL cresceu muito e precisa, inclusive, avançar nessa organicidade, nessa estrutura partidária para dar suporte, inclusive, para esse trabalho. Vou mais além, não é só de oposição, mas de representar a voz desses brasileiros que ficam indignados com esses descaminhos do governo do PT. Por outro lado, é muito importante lembrar, e isso foi colocado na reunião até por Eduardo Bolsonaro, que o PL já tinha, portanto, um grupo de filiados, era um partido existente antes mesmo da chegada do presidente Bolsonaro. E claro que cada um desses parlamentares tem a sua forma específica de fazer política, de pedir seus votos. Um caso específico ou outro, né, nós temos também deputados que têm outra forma de atuação, que defendem bandeiras, inclusive, ligadas ao governo atual, mas o PL, enquanto instituição partidária, de forma muito clara, tanto através do presidente Bolsonaro perante o Brasil, como aqui na Bahia, através do nosso posicionamento, nós somos claríssimos, né, de oposição ao PT no governo federal e no governo do estado da Bahia. E a nossa missão é fortalecer o PL e defender as bandeiras de uma camada de brasileiros que não está satisfeito e que não concorda com essas práticas atrasadas do governo do PT. Bom, e aí a gente tem esses 2 anos aí, na verdade, esse ano, na verdade, né, como um ano importante nas articulações para as eleições municipais. Acabamos a eleição, é natural que se comece o trabalho, né, para a próxima eleição, e a gente tem as eleições municipais em 2 anos. De que forma que o partido se organiza nesse sentido também, claro, a nível de Brasil, né, pela representatividade que tem, mas a nível mais local aqui na Bahia, né? Por exemplo, União Brasil e PT já se movimentam, a gente já tem notícias nesse sentido, inclusive de possibilidade até mesmo de aliança, né? E o PL, como é que está nesse sentido? Fala-se muito no nome do senhor como um possível candidato a prefeito de Salvador. É uma possibilidade real? Como é que estão as tratativas nesse sentido de participação do PL nas eleições municipais, ex-ministro João Roma? Olha, o PL estará do lado antagônico ao PT. Nós estaremos do lado contrário, onde o PT estiver. No caso de Salvador, não só uma possibilidade, como hoje talvez até uma probabilidade que nós tenhamos candidato a prefeito. Não é? Estamos tratando isso internamente no partido, através do meu nome, como de vários outros colegas. Nós temos muitos quadros no PL aqui na Bahia, né, aptos para desenvolver essas atividades. E temos, falando das eleições municipais, cidades que precisam sim de uma atenção especial e de um novo projeto, um novo pensar, uma nova forma de poder estar trabalhando na política, como por exemplo Feira de Santana. Essa semana eu tive reunião com o presidente do PSDB na Bahia, deputado Adolfo Viana, junto com o deputado estadual de Feira de Santana, que teve mais de 40 mil votos nas últimas eleições, e conversando sobre o futuro de Feira. Não quer dizer já o estabelecimento de uma aliança, mas quer dizer uma movimentação também do PL, olhando para a Feira de Santana. Uma cidade importante, a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro, uma cidade hoje que é polo
para várias outras cidades que orbitam, né, pela pujança de Feira de Santana. Eu tenho desenvolvido, Fernando, você sabe muito bem disso, uma ligação cada vez maior com Feira, até pela proximidade, uma vez que quase todo o tempo eu estou pertinho aqui de Feira, tratando de assuntos da cidade. Dos nossos deputados federais, todos tiveram votações expressivas em Feira de Santana. O capitão Alder teve votação em Feira de Santana. A minha esposa Roberta Roma, hoje a deputada federal, a mulher mais votada no estado da Bahia, teve uma votação expressiva na cidade de Feira de Santana. João Gabacelar teve votação importante em Feira de Santana. Nossos deputados estaduais, nomes que inclusive até que não se elegeram, mas também têm trabalho importante em Feira de Santana. Durante a campanha, você recorda que a minha vice é de Feira de Santana, né, a Leonido Belino, que inclusive vai lançar um livro agora no mês de março, e eu quero parabenizá-la por sua dedicação, pelo seu trabalho perene, representando o seu segmento. Então, o PL tem uma ligação muito forte com Feira, e Feira precisa, sim, pensar grande. É uma cidade que precisa trazer inovações para a sua gestão, precisa oxigenar esses quadros, e é fundamental que a gente pense em novos caminhos. Então, o PL, né, tem visto Feira de Santana como um dos espaços muito estratégicos para que nós possamos avançar politicamente no estado da Bahia e que possamos trazer práticas, né, positivas para que Feira possa, sim, ter mais desenvolvimento e melhorar a qualidade de vida do seu povo. Feira é uma cidade grandiosa e que precisa, a cada tempo, né, trazer justamente novas ferramentas para que a gente possa representar à altura o cidadão feirense. Então o PL está observando Feira de Santana com muita atenção e nós teremos um protagonismo nas próximas eleições municipais. O senhor tocou no ponto que a gente queria exatamente abordar com o senhor também, né? Que é esta aproximação que o senhor tem à região aqui de Feira de Santana. O senhor tem, salvo engano, o senhor tem propriedade, acho que em Conceição da Feira, né? Que é bem pertinho aqui, vizinho de Feira de Santana. Não só Feira de Santana, como essa cidade circunvizinha, a própria Conceição da Feira, São Gonçalo, toda a região ali, deve ter a participação do PL de forma mais efetiva nas eleições municipais? Sem dúvida alguma. Você observa, por exemplo, na última semana, já tivemos uma reunião com nossos amigos de Teixeira de Freitas. Lá em Teixeira de Freitas, teremos um candidato a prefeito, que é o primeiro suplente deputado estadual do PL, o Tenente Coronel França, que teve uma expressiva votação e é hoje um dos favoritos para a Prefeitura de Teixeira de Freitas, um importante polo no extremo sul da Bahia. Em vários outros locais a gente está se mexendo, e naturalmente aqui no Recôncavo, toda a região, você sabe o quanto eu tenho me dedicado a toda a região, o quanto a gente tem atuado nisso, estaremos presentes. Temos muitos parceiros que precisam sim avançar. Você tem Cruz das Almas, por exemplo, um prefeito como Edinaldo Ribeiro, que tem feito uma excelente gestão. Cruz das Almas hoje é outra cidade, né? Estava abandonada, estava com a gestão medíocre na época do PT. E Edinaldo já trouxe um novo ritmo à cidade de Cruz das Almas. E em várias outras cidades da região, você tem logo aqui a cidade de Serra Preta, cujo prefeito é Franklin, que tem feito também uma gestão com muitas realizações. Então todo esse entorno, toda a região observa também e tem muitas vezes o seu dia a dia vinculado às atividades de Feira de Santana, que se estabeleceu como um grande polo de serviço, universidades instaladas, né? Uma cidade que tem crescido a olhos vistos. E precisa do quê? Precisa de uma gestão municipal que esteja sintonizada com esses avanços. O PL, portanto, estará, né, muito vinculado, até mesmo pela nossa ligação afetiva, pela forma como nós estamos participando desse dia a dia, a minha presença em toda a região, os amigos que nós construímos, né? Então o PL terá sim representatividade e protagonismo nessas eleições municipais, Fernando. Bom, eu vou pedir até permissão para o senhor para modificar uma pergunta que eu fiz anteriormente. Eu falei da possibilidade de o senhor ser candidato a prefeito de Salvador, mas essa proximidade toda do senhor com Feira de Santana e com a região pode mudar o curso também aí do que se especula? O senhor pode, de repente, até transferir domicílio eleitoral para cá e ser um candidato a prefeito de Feira?
Olha, nós nunca tratamos sobre essa hipótese, né? Eu estou consolidado em Salvador, nós temos muita proximidade. E o que é importante é que o PL está tendo toda a atenção perante Feira de Santana. E nós não vamos deixar a Feira de Santana em segundo plano. Eu acho que o futuro da Bahia passa, né, por uma consolidação e um novo rumo na cidade de Feira de Santana, repito, a maior cidade do interior do Nordeste brasileiro. Então não se pode pensar em desenvolvimento da Bahia, em futuro da Bahia, sem estar inserido nessa mesa a estruturação de Feira de Santana. Essa é a nossa visão. Então o PL não deixará a Feira de Santana em segundo plano. Nós vamos colocar com muita objetividade nossos esforços para que nós possamos sim ter o máximo de protagonismo na cidade de Feira. Ex-ministro João Romo, o senhor é muito ligado, obviamente, por ter participado do governo e tudo mais, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem desde o fim do ano passado, né, pouco antes da transição de governo, a saída, né, do presidente do país, e até então ele não retornou. O senhor tem mantido contato com o ex-presidente Bolsonaro? O senhor tem informações a respeito dele e de possibilidade, né, de quando deve acontecer essa volta dele ao país? Tenho sim, Fernando, eu tenho conversado com o presidente Bolsonaro. Outro dia até postei uma fotozinha de uma videoselfie nossa, onde conversamos por vídeo. Ele estava lá com o Gilson Machado. O presidente está nos Estados Unidos atualmente, tem participado de vários eventos nos Estados Unidos. Ontem mesmo retornou de Washington, que participou lá de um congresso, que é o CEPAC, e agrega vários líderes políticos no mundo afora. O presidente Bolsonaro foi um destaque nesse congresso. Muitos brasileiros que estão lá ganhando a vida, estabelecidos nos Estados Unidos, sabem da importância, estão enxergando esse cenário de uma forma mais ampla, sabem os desafios que o Brasil precisa superar para que a gente possa, de fato, alcançar um plano de desenvolvimento. O Flávio Bolsonaro chegou até a comentar que no próximo dia 15 o presidente voltaria. Eu acredito que em meados de abril ele deve estar de volta ao Brasil. Mas, sinceramente, todos conhecem o jeito espontâneo do presidente Bolsonaro. Não me surpreenderia que daqui a pouco ele postasse uma foto no avião e dissesse: Brasil, estou chegando. Mas ele tem essa maneira espontânea, portanto eu não sei precisar a data de retorno, acho que ainda não está definida, mas o importante é que eu estou vendo um presidente animado, um presidente sendo reconhecido, inclusive fora do Brasil, pelos seus feitos, por ter se levantado contra o sistema que busca cada vez mais estar diminuindo o cidadão brasileiro. Você vê de forma lamentável que Brasília fica muitas vezes distante do dia a dia do cidadão. E as pessoas ficam decidindo as coisas em Brasília, em especial hoje, com esse ativismo judicial, informações que deixam o cidadão muito triste, tolhendo direitos, atacando a segurança jurídica, onde o judiciário deveria justamente estar fortalecendo isso, não é? Interferência de papel de outras instituições. Então, dentro desse cenário, a gente começa a enxergar cada vez a importância, né, de uma voz como a do presidente Bolsonaro para se levantar justamente contra o sistema que não está representando adequadamente o cidadão brasileiro. Nós queremos não um Estado forte, mas queremos o cidadão forte. Nós queremos, sabemos das potencialidades do nosso Brasil, do nosso povo, então nós queremos sim respeito ao cidadão, segurança jurídica. E cada medida dessa que a gente vê desgastando a nossa sociedade, aumentando impostos, tirando direitos do cidadão, a gente vê a importância de ter um nome como Bolsonaro, que não tinha, né, a menor cerimônia para levantar a voz perante esses absurdos que acontecem, né, dentro do sistema. Então eu fico animado que o presidente esteja ocupando esse destaque internacional e assim como, né, talvez mais da metade dos brasileiros, eu esteja ansioso com seu retorno para que a gente comece sim a percorrer o Brasil, né, e falar, né, mostrando que a gente não vai desistir do nosso Brasil e mostrar caminhos para que a gente possa cada vez mais estar representando o povo brasileiro. Bom, ex-ministro, é um assunto que a gente também não pode deixar de repercutir com o senhor, é o assunto que está na mídia a nível nacional aí, a respeito das joias recebidas, né, como presente pelo ex-presidente Bolsonaro e ex-primeira-dama Michele Bolsonaro,
junto ao governo da Arábia Saudita, né? Enfim, é algo que tem gerado uma polêmica muito grande. Como é que o senhor entende essa história, né? Fala-se, né, de que seria um presente dado à União e não ao presidente, que ele não poderia ficar com as joias. A gente sabe que tem muita polêmica envolvida em torno desse assunto. De que forma que o senhor, o partido, e não sei se o senhor teve também a oportunidade de conversar com o ex-presidente sobre esse assunto. Como é que isso tem sido tratado, né? Primeira opinião do senhor e como o próprio partido entende isso. Olha, primeiro eu convivi muito com o presidente Bolsonaro e sei primeiro dos seus hábitos, da forma simples como ele atua, né? Nem relógio de luxo o presidente usa. Que durante todo esse tempo que eu andei com ele estava com Cássio no braço. A primeira-dama claramente manifestou sua posição. Ela disse o seguinte: quer dizer que eu tenho isso tudo e nunca soube. Então, essas coisas são muito simples de esclarecer. O negócio é que você vê uma mídia cada vez querendo explorar questões diferentes do que era no passado. Porque no passado a gente tinha um presidente que pegava objetos que estavam tombados no patrimônio da União e levava para casa, como o Lula fez com vários objetos do Palácio do Planalto quando ele deixou de ser presidente. Não é? Esse ponto aí tem que deixar muito claro, buscar esclarecer isso aí, tem vídeos, tem os procedimentos documentais, não é? Quem deu presente, né? Há uma tradição permanente, né, de troca de presentes e de gestos de nação a nação. Os países árabes têm, portanto, essa tradição de entregar presentes mais vultosos e cabe, né, ao que está na legislação, o que é permitido. Eu duvido muito que o presidente Bolsonaro tenha buscado se locupletar do que quer que seja que não esteja dentro da legislação. Então, isso eu acho que facilmente vai se esclarecer durante essa semana. Não é? A pena é apenas a exploração midiática de fatos que muitas vezes não estão esclarecidos de uma forma desproporcional, como foi a eleição. Quando é qualquer assunto, não é, com o Bolsonaro, um carnaval danado. Quando tem absurdos, desvios de recurso, locupletação pelo lado do PT, a mídia não dá um pio. Então, eu tenho certeza que isso se esclarece rapidamente. As pessoas colocam isso, até porque sequer está em poder da primeira-dama esse suposto presente que foi trazido. Não é? Então, não foi sequer chegou ao poder da primeira-dama esses objetos. Então, que se esclareça, né? Se for de tombar, que se tombe, né? Quem deu presente pode falar também sobre o assunto. Apenas o comentário é que é muito desproporcional os ataques que a mídia permanece dando, mesmo com o Bolsonaro hoje não estando mais lá no Alvorada e no Planalto, em detrimento dos absurdos que acontecem no governo do PT. Que até quando aumenta imposto, ainda me aparece comentarista dizendo que isso pode ser bom para o cidadão. Realmente não dá para entender esses dois pesos e duas medidas. Ex-ministro João Roma, quero agradecer muito a disponibilidade do senhor bater esse papo conosco. Aliás, sempre que solicitado, né, tá sempre nos atendendo, conversando conosco e trazendo as suas ideias a respeito, não só de Feira de Santana, da Bahia, do Brasil, né? A gente sempre tem muito assunto para falar com o senhor, sempre que a gente marca essas entrevistas. Agradecer a atenção, desejar um bom restante de semana para o senhor e um ótimo dia, tá bom? Não verificado. Eu agradeço muito, desejo um excelente dia para todos os ouvintes do Bom Dia Feira e fico sempre à disposição, Fernando, para que a gente possa discutir o futuro da Bahia e o futuro do Brasil. Um forte abraço a todos e permaneço aqui à disposição. Estou imbuído na missão de levantar as bandeiras que foram protagonizadas pelo governo Bolsonaro, de colocar para a população avanços e de me colocar contra um governo do PT, tanto no governo federal quanto no governo da Bahia, que faz muita propaganda, mas que não tem sequer cumprido suas promessas de campanha e cada vez tentando enganar a população. A última foi fazer o relançamento do Bolsa Família, como se por acaso as pessoas tivessem deixado de receber o programa. Não. No governo Bolsonaro, nós triplicamos os recursos da área social. O que ele anunciou já estava sendo executado, que era R$600 do Bolsa Família. As pessoas já estão recebendo R$600 no Auxílio Brasil. As pessoas já estavam recebendo R$150 a mais pelos
pelas crianças de 0 a 6 anos dentro da família. Então Lula sequer conseguiu trazer novos elementos para cumprir suas promessas de campanha. E ao invés disso, o que é que fez? Ao tempo que faz propaganda do que já está feito, ele exclui avanços para que as pessoas possam melhorar de vida, como o auxílio inclusão social, como o programa de estímulo ao esporte, como a iniciação científica, que dava até R$1.000 para jovens de famílias que estavam no programa social, que se destaquem, né, dentro dos seus programas. Então é lamentável a gente ver um governo que cada vez mais só sabe fazer propaganda enganosa e descumprir promessas, traindo expectativas da população brasileira. Um forte abraço a todos, eu permaneço aqui sempre à disposição. Maravilha, conversamos então aí com o ex-ministro João Roma, né, que foi candidato a governo do estado também nas últimas eleições e é presidente do PL, do Partido Liberal, partido ao qual o ex-presidente Jair Bolsonaro faz parte e é o principal partido de oposição ao governo Lula. Pois é, Dilson, eu falei de eleições municipais com ele.